3, 4, 1. Palavra do dia. Voltamos e vamos receber Maeli Lacássia. Ela vai falar conosco hoje diretamente de Curitiba. Ela que morou por 20 anos na Argentina, né? Ela vivia na cidade de Concórdia e depois se mudou para Buenos Aires. Mãe de um lindo jovem que eu já vi, de 15 anos. Ela vai contar hoje para nós uma história de superação, onde ela foi abusada dentro da própria casa, dos 4 anos de idade até os 14. E hoje, com 34 anos, ela vai nos mostrar como que ela superou esse trauma. É isso aí. Maeli hoje ela é voluntária, né? Faz trabalho voluntário com crianças que foram abusadas também e que... Hoje a história vai ser muito boa. A gente tá se sentindo muito feliz em te receber, Maeli. Maeli, teu nome é tão chique, né? Maeli como? Lacássia. Lacássia. Já chega com presença, né? A gente tá muito feliz em te receber. A gente ficou sabendo, né, de ti através do pastor Anderson Silva, né? Isso. E a gente viu que tu se levantou após ficar sabendo de muitos casos de abusos de crianças e tudo, e tu decidiu realmente se levantar, não deixar a tua história em anonimato, porque eu creio que a tua história ela vai impactar a vida de muita gente e trazer cura, vai trazer libertação, e a gente se sente realmente muito privilegiado de estar te recebendo aqui hoje. Seja bem-vinda. Amém, Deus abençoe, bom dia para todos, que Deus abençoe grandemente, agradeço pela oportunidade e a vocês. Agradeço também ao meu diretor que liberou esse momento para poder estar compartilhando um pouco do meu testemunho, estar levando um pouco do amor de Deus para todas as pessoas. Assim como você citou, eu já faço trabalho voluntário dentro da área que eu atuo, que é estar ministrando vidas através do amor de Jesus. Eu estava no anonimato porque eu não tenho nenhum interesse de ser algo que se torne midiático, como é a mídia hoje, mas sim eu entendo que é necessário falar diante de tantos casos que nós temos de abuso sexual, não só no Brasil, mas no mundo. Eu decidi falar quando eu vi uma reportagem envolvendo crianças também. Eu já compartilho meu testemunho não só em igreja, também onde eu tenho a oportunidade de contar que Deus restaurou na minha vida. Amém, glória a Deus. Mas ele pode fazer um resumo pra gente de como foi a tua infância, como tu passou por tudo isso? Nos deixa saber um pouco mais da tua história, por favor. Sim, meu testemunho ele é bastante extenso, ele até gerou um livro, porque são vários anos de abuso, foram mais de 10 anos que eu passei por abuso sexual dentro de casa. Então, um resumo breve, eu posso te dizer o que eu me lembro da minha infância, poucas coisas. Eu fui abusada quando eu tinha 4 anos de idade, que a minha mente me indica. Isso ocorreu no fundo de uma igreja e a partir dali eu vivi durante anos tormento, tortura, ameaça. No começo era falado que se eu contasse alguma coisa, eu seria agredida, como ocorria. Eu fui calada, amordaçada. No começo também era algo como um carinho de pai, o pai que fala que aquilo era normal com todas as crianças e que eu não deveria contar. Como eu disse, meus pais eles eram de uma religião, então eles tinham uma igreja onde meu pai ele era o pastor, a minha mãe também contribuía nessa igreja. Os cultos ocorriam normalmente, tudo era normal, tinha fiéis, tinha uns momentos de palavra e era tudo normal, mas dentro de casa nós vivíamos um inferno. Eu particularmente não desejo nem ao meu pior inimigo que eu vivi. As torturas, como acontecia isso, muitas vezes quando a minha mãe não estava, quando a minha mãe ia tomar banho, durante a madrugada, eu tive várias noites interrompidas, eu era obrigada a fazer coisas muito terríveis, ainda pequena. Eu me recordo muito bem da primeira e de todos os atos que recorreram durante 10 anos. Me lembro também, uma vez a mãe viajou para o Brasil e nos deixou um mês a sós com ele. E eu também passei esse mês por muita tortura e muita coisa que eu não desejo a ninguém mesmo. Uau, impactante já.
Maeli, quando que você conseguiu pedir ajuda? Quem foi a primeira pessoa que você conseguiu, tipo, entrar em contato e pedir ajuda, que conseguiu te estender uma mão para que você saísse desse processo de abuso? Então, foi assim, durante esses 10 anos eu estou encurtando, né, eu não sabia, porque ele falava que era carinho de pai, e depois foram passando os seus anos, ele passava a ameaçar, falava que iria incendiar a casa, agressão física, e eu achava aquilo estranho, mas eu não entendia o que era. Nós morávamos numa região muito retirada de Buenos Aires, num lugar de mato, num lugar onde não tinha acesso a nada. Então, eu pouco sabia sobre aquilo. Nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos rádio, tudo era proibido na religião que eles viviam. Então, me lembro de, aos 14 anos, mais ou menos, eu ter ido ao colégio, ter do lado de uma colega que havia sumido da escola há uns dias e perguntado a ela onde ela estava. E ela me disse: meu pai foi preso. Foi quando eu resolvi perguntar por que, o padrasto dela havia sido preso. E ela me disse: porque meu padrasto abusou de mim e da minha irmã. Daí eu perguntei: o que é esse abuso? E ela pegou e me contou detalhes do que era o abuso. Quando ela me contou, eu falei: olha, meu pai também faz isso comigo. Ela falou: vamos agora na sala de diretoria, você precisa contar. E eu fui até a sala da diretora, uma senhora, ela me atendeu. Eu cheguei na mesa muito desesperada, contei tudo que eu vivia e eu imaginei que ali seria o fim de tudo que estava acontecendo em casa, das agressões físicas. Meu pai, ele não batia, ele dava murro, ele cortava a perna com fio de luz, ele tinha algo um demônio instaurado muito forte dentro dele para ele agir dessa forma. Então, contei para a diretora, que me disse: bom, nós vamos ligar para sua mãe. E aí foi ligado para minha mãe estava em casa, ela falou que eu poderia ir para minha casa, que eles iriam me ajudar. E aí, nesse caminho, eu imaginei que minha mãe iria me ajudar mesmo, que minha mãe iria pegar e, sei lá, tomar uma atitude de expulsar ele, e ela ficaria do nosso lado. Mas a minha mãe não teve essa atitude. Quando eu cheguei em casa, eu fui agredida novamente. Estou tentando encurtar para não tomar o tempo. A minha mãe não acreditou, ela estava caluniando um homem de Deus, que aquilo era mentira, e a minha mãe me agrediu também. Após isso, também teve o pessoal da igreja que foi orar por mim, porque eu estaria mentindo e caluniando um homem de Deus, e eu estava endemoniada, segundo a própria palavra deles, naquela época, 20 anos atrás. Então, eu não tive ajuda. Como tu se sentiu, assim, quando percebeu que estava sozinha, ou que imaginava que estava sozinha? Você sentiu raiva de Deus nessa época? Não, eu não senti raiva de Deus. Deus era meu melhor amigo já naquela época. E eu conversava com ele, eu falava: um dia eu vou ser alguém na vida, um dia eu vou crescer, um dia eu vou ter minha família, um dia eu vou ter um pai e uma mãe. Eu imaginava que eles eram pessoas... Eu desejava que meus pais sofressem mal, mas não Deus. E eu falava muito com Deus, eu conversava muito com ele a sós, e foi terrível, porque eu fiquei completamente sozinha. Eu não tive ninguém para olhar para mim e falar: essa moça fala a verdade, essa moça está contando algo que ela viveu durante todos esses anos. Então eu tive que me calar e permanecer quieta. Vivi mais um tempo de inferno, onde eu tive que aguentar muita coisa. Me lembro que até foi envolvida a polícia, depois foi retirado, teve vários fatores que foram envolvidos. Eu estava num país que não era meu, eu não tinha ninguém, eu não tinha nem família, não tinha ninguém também ao meu lado, eu não tinha para onde correr. Em nenhum momento eu senti raiva de Deus. Eu sabia quem era Deus, mas eu não tinha o sentimento de paternidade, do que realmente Deus era na minha vida. Uau! E quanto tempo isso durou? Tipo, como foi esse processo de você sair de casa, tipo, acabar esse processo de abuso, né, físico e sexual? Como você poderia contar pra gente quando foi que você saiu, como é que você se livrou? Não espiritualmente, vamos dizer, mas do ambiente. Do ambiente foi depois, eu fugi de casa. Eu me lembro que eu andei perambulando por Buenos Aires, depois a polícia foi atrás de mim também,
E aí, meu pai e minha mãe na delegacia me ofereceram a oportunidade de eu vir para o Brasil, de eu ficar quieta, e eles me mandariam para o Brasil. E eu aceitei aquela oportunidade, eu não tinha para onde ir. Então, uma tia minha, e uma avó, me acolheram aqui próximo a onde eu moro, e me acolheram. Eram pessoas que eu não tinha um relacionamento profundo, mas eu pude vir diretamente para o Brasil. E aí se iniciou uma nova história na minha vida. E como que foi esse processo? Tu chegou a buscar a cura, né, para isso em alguns lugares, como sucesso profissional, bebida, pessoas, né? Porque muitas vezes a gente não tem essa conexão direta. Antes de a gente buscar Deus, muitas vezes a gente vai para alguns lugares, algumas pessoas. Como foi esse processo para ti? Processo, aí eu já vou vir adiantando os anos, tá? Com cerca de 19 anos, mais ou menos, 18 para 19 anos, eu já tinha alguns distúrbios apresentados pelas sequelas do abuso. O abuso sexual, ele acaba deixando com traumas mental, psicológico, traumas no corpo, os lugares, né? Eu costumo dizer sempre isso. No Antigo Testamento existiam 2 tipos de crime que você não precisava oferecer sacrifício, você era condenado à morte. Era quem cometia homicídio e eram pessoas que cometiam também estupros, abusos. Por quê? Porque quando você abusa alguém, você mata a alma da pessoa por dentro, você elimina como posso dizer, você elimina internamente o caráter da pessoa, ela perde muitas coisas. Então, eu cheguei aos 19 anos de idade com perda de identidade, perda de caráter, eu não sabia quem eu era, eu não sabia para onde eu ia, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E foi aí que eu tomei medicamento e tentei suicídio. Logo após, eu passei alguns anos buscando carreira, sucesso profissional, eu gastava muito com roupa, eu busquei bebidas alcoólicas, eu passei a tentar tampar a dor que eu tinha dentro do meu peito. Eu queria que aquilo sarasse, eu queria que aquilo fosse embora. Então, eu busquei, dentro do dinheiro, prazeres momentâneos para poder superar a dor que eu tinha lá dentro da minha alma. E qual foi o momento que você decidiu perdoar os seus abusadores? Porque houve um abuso sexual, houve um abuso psicológico, físico, não só do seu pai, mas da sua mãe também, que não acreditou em você, de toda a igreja que te acusou de mentirosa e falou que você estava... Quando foi que você resolveu, não, eu vou perdoar todos? Foi quando eu encontrei minha identidade em Deus, isso eu vou abrir um parêntese, foi no momento de cura, né? Eu passei por um momento já chegando no ano de 2015, 16, eu comecei a procurar cura interior, e dentro do seminário Veredas Antigas eu pude entender a minha identidade em Deus, quem eu era, filha, quem era meu criador, pai, Deus. Eu entendi que ele me enviou a esse mundo com um propósito, com uma missão, e que eu era filha dele, e que meus pais, eles falharam representando a Deus na minha vida. Então, eu entendi ali, naquele momento, que eu deveria perdoar, porque como Jesus perdoa os nossos pecados, e ele levou sobre si naquela cruz toda a dor, morreu crucificado por nós. Quem sou eu para não perdoar algo que aconteceu comigo, entendendo a minha identidade em Deus? Eu entendi que eu deveria perdoar para ser livre. Ali nós falamos de pegue a sua cruz e siga-me. Eu acredito que foi nesse momento que eu peguei a cruz e eu segui a Jesus. Nesse momento que eu entendi a minha identidade e paternidade. Como que foi esse processo de perdão? Existe relacionamento? Como que ficou tudo isso? Esse processo de perdão, eu tentei várias vezes me aproximar da minha família, manter um relacionamento, mas em determinado momento, eu já no ano 2014 para 2015, no velório, um pouco antes da minha avó, eu tive um reencontro e eu senti um cheiro dele próximo, isso me fez mal, eu passei a ter pesadelo, traumas todos os dias, eu acordava gritando, eu tinha que trancar as janelas do meu apartamento, porque eu acordava com a janela aberta, espantada, assustada, com muito medo. Então, esse processo, ele foi muito interessante, porque Deus foi falando no meu coração que eu tinha que perdoar,
E eu falava assim, tá bom, eu vou perdoar de verdade, não passar um pano naquilo e deixar como estava. Eu falava para Deus, mas isso é impossível de perdoar, isso não se perdoa. Ou quando eu ia nos cultos que se pregava perdão, perdoe, eu falava, você não sabe o que eu vivi para você ficar falando de perdão, pelo amor de Deus, perdão até o certo ponto, depois do que isso, não mais. Então, cada vez que eu permaneci 1 ano a 2 na igreja, sentada, sem querer, eu não via o romper de Deus na minha vida. Uma vez teve uma pregação que falou sobre águas profundas, que Deus tinha algo a mais. Eu falei, mas o que eu tenho que fazer? Eu venho orando, venho buscando? O que eu preciso fazer? Deus falou sobre perdão. E aí foi onde foi bem difícil para mim, porque eu portava tudo, menos isso. Vou tentar resumir rapidinho. Eu fiquei em oração durante 6 meses, orando todos os dias pelo meu pai e mãe, por esse reencontro, porque eu já havia reencontrado eles, mas isso havia gerado algo muito ruim dentro de mim, havia despertado todas aquelas cenas, aquelas coisas, e eu entrei em trauma novamente. E aí, eu me lembro que em 2018, no Dia dos Pais, apareceu, eu estava no restaurante, a propaganda do Dia dos Pais, eu pensei, bom, acho que é uma oportunidade de perdoar meu pai. Aí eu peguei e falei assim, bom, mas acho que não vai dar porque eu tinha um seminário para ir num local, numa região que já estava marcado. Eu falei, então não é de Deus. Não é de Deus, aleluia, porque eu estava morrendo de medo disso. E aí, resumindo, quando foi um dia antes de eu ir para esse seminário, eu fui olhar o endereço, e eu sabia o endereço da casa deles, e eu fui olhar o endereço. E quando eu olhei o endereço do seminário, era o mesmo endereço, o nome da rua onde seria o seminário. E eu pensei, meu Deus, acho que vai acontecer alguma coisa. Aí eu falei, Deus tá fazendo alguma coisa comigo. Ai, meu Deus, sentei no sofá e comecei, Senhor, e agora? Daí eu falei com uma pastora, falei, pelo amor de Deus, intercede. Ela, você vai fazer assim, você vai chegar, você vai se ajoelhar, você vai pedir perdão. E ela me indicou, eu falei, ai, Senhor. E aí nós ficamos 2 dias nesse seminário, voltando, 2 ônibus lotados, eu pedi para o motorista para sentar na frente, porque eu sabia onde era a casa deles, e eu queria chegar lá e ver, de repente, se eles estavam morando lá. E aí, quando nós estávamos chegando perto, eu vi a casa, vi tudo, eu pedi para pararem os ônibus e eu desci e eu fui até meu pai, me ajoelhei, pai, existe Deus de verdade? Existe Deus de verdade. E você precisa conhecer, e eu te perdoo. Mãe, Deus existe de verdade. Eu perdoo vocês, eu me ajoelhei, eu abracei meu pai e abracei a minha mãe. Foi aí que eu perdoei. Ai, gente, eu tô toda arrepiada, me segurando pra não chorar. Que lindo. É, muito profundo. Muito profundo. Muito profundo, porque quando a gente fala, a gente tá falando do teu caso, mas na verdade é o caso de muitas meninas e meninos que passam isso todos os dias. Então é um assunto muito forte, é uma coisa muito séria. E saber que tu superou tudo isso e conseguiu, ainda por cima, perdoar os abusadores, é algo que é sobrenatural, não vem do homem, não é terreno, é realmente algo que vem de Deus, né? De Deus, A decisão é nossa, mas o perdão, ele vem, é algo que vem, a cura divina, não tem como explicar. Porque tudo que tu tá nos falando, né, dos traumas e de só ter um reencontro e voltar tudo, e voltar pesadelo e medo e tudo, e de repente tu conseguir ir até lá e abraçar, liberar perdão e dizer, Deus existe de verdade, eu te perdoo. Exato. É algo só com um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, porque eu tentei fazer isso na minha força, na carne, na minha mão, eu queria me aproximar deles, mas isso me trazia muito trauma, me trazia muito medo, me trazia muito ânsia, nojo, repulsa, né? E só mesmo com o Espírito Santo de Deus me acompanhando que eu consegui. Amém, glória a Deus. E, Noeli, como que seu filho reagiu a todo esse seu passado? Tipo, em relação aos avós dele, né? Ele também perdoou os avós? Como que foi isso para ele? Porque se pra gente adulto é difícil, um adolescente entender, compreender e perdoar, como que foi isso? Eu contei para o Davi no ano de 2018, no meio do ano, eu chamei, sentei, conversei com ele. Teve um momento de muita comoção, de abraço, de intimidade entre nós. E Davi, ele me olha com muito amor, ele é uma bênção na minha vida. Davi é meu companheiro, meu melhor amigo. Antes de qualquer coisa, nós somos amigos. E aí, mãe e filho. Ele é a melhor bênção, o melhor presente que Deus poderia ter me dado. Ele me viu passar por vários processos, por várias dificuldades,
psicológica, pelos traumas expelindo, e o Davi, hoje ele entende, ele sabe tudo que eu passei, e ele é um amor mesmo, não é porque é o meu filho, mas é um menino de ouro mesmo, um anjo de Deus que Deus colocou para que eu pudesse sobreviver também a tudo isso. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tu falou que no tempo em que tudo isso aconteceu e que tu realmente resolveu revelar para os teus pais, a igreja também soube disso e reagiu de uma forma contrária ao esperado de qualquer abusado, né? Qualquer vítima de abuso. Como que tu se sente hoje com a igreja? Qual é o teu relacionamento hoje com o corpo de Cristo? Porque eu acredito que na época deve ter sido muito frustrante e decepcionante, né? O lugar onde deveria ser um lugar de esperança, um lugar acolhedor, na verdade te via como uma endemoniada, como tu relata, né? Então, e hoje, como que é a tua relação com a Igreja de Cristo? Para que eu pudesse chegar numa igreja, eu cheguei num domingo, no sábado eu fui matar, suicídio, e no domingo eu fui até uma igreja. Eu fui numa igreja onde eu pudesse ver que as pessoas estão vestidas pelo menos normal e que eu poderia, de repente, me sentir à vontade. Ali eu caminhei muito tempo. O que eu tenho a dizer sobre a Igreja de Cristo, remanescente de Deus, né? Na igreja nós temos todo e qualquer tipo de pessoas. Nós temos pessoas que cometeram crimes, que estão dentro da igreja, nós temos pessoas que se escondem atrás de Deus, nós temos pessoas que estão ocupando ministérios, pessoas que lidam com outras pessoas. Você vê, olhando espiritualmente para aquelas pessoas, as feridas expelindo, e elas para aquele ego, elas ocupam cargos dentro da igreja que não deveriam, e esse tipo de pessoa está misturado com a igreja remanescente de Cristo. Como que eu vejo hoje? Eu vejo que eu faço parte da Igreja de Cristo e que eu encontro meus irmãos em diversos lugares, em várias igrejas, não há um nome, mas que também há pessoas lá que estão simplesmente envergonhando o nome de Deus, estão lá se escondendo, colocando uma máscara, mas nada fica oculto, né, diante de Deus. Eu acredito que eu vejo Cristo, eu vejo amor, eu sigo um Cristo verdadeiro. E eu não olho as pessoas em volta, assim como há pessoas dentro da igreja que estão feridas, ocasionando. E, então, para mim, essa pessoa não faz parte, até que ela tenha um verdadeiro encontro com Jesus, um encontro real, ela não faz parte ainda do remanescente de Deus que está caminhando em direção à salvação. Qual a mensagem que tu gostaria de deixar para as pessoas que estão ouvindo hoje? O que tu gostaria de falar para as pessoas, muitos que passaram por isso ou por situações diferentes, mas que levaram a um trauma? Qual a mensagem que tu gostaria de deixar para os ouvintes hoje? Gostaria de deixar a mensagem para as pessoas que passaram por abuso e para as pessoas que se afastaram de Deus, de certa forma, saíram de igrejas, escandalizados, não tem mais esperança. Eu gostaria de dizer, primeiramente, que existe salvação para nós a partir do momento que nós estivermos dispostos à submissão do Espírito Santo de Deus, de relacionamento com Deus, que você tenha alcance dentro da sua casa, local, a ter um relacionamento com Deus, a orar, a pedir a Ele ajuda, seja qual for o trauma que você tenha vivido, que você possa falar com Deus. Muitas vezes nós nos encontramos com pessoas que elas se enquadram e querem nos dizer que elas têm um acesso melhor, e às vezes a multidão, ela está padecendo, ela está com fome, e ela está em direção a homens, sem entender que o alimento espiritual está dentro de casa, uma Bíblia, oração. Eu gostaria de dizer para você que passou por abuso, que todos os traumas que você viveu, que você está vivendo, está expelindo, está com depressão, está passando por momentos de traumas, de dor, eu gostaria de dizer a você que nada é impossível para Deus e que a cura existe. Você nunca mais vai sentir dor, nunca mais vai sentir trauma, nunca mais vai se sentir e você nunca foi, nunca será, nunca culpado de tudo aquilo que você viveu, que Deus, Ele te escolheu como filho, como filha,
estar na casa dele, buscando a presença dele. Eu vou deixar essa mensagem, que você não desista de buscar a presença de Deus, que você tenha um verdadeiro encontro com Jesus. Muitas vezes nós falamos de encontro, até tinha uma pergunta sobre isso, quando que foi o teu encontro com Jesus? Eu conheci Jesus, eu conheci a igreja, mas o encontro foi 2 anos depois, quando eu realmente resolvi entender a minha identidade e me submeter à presença do Espírito Santo de Deus. Então, nós gostaríamos de te pedir para estar orando pelos nossos ouvintes. Amém. Deus abençoe grandemente pela oportunidade. Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Pai, todas as vidas que estão assistindo, que estão ouvindo esse programa, Pai. Todas as pessoas que passaram por abuso, Pai, em nome de Jesus, eu declaro cura sobre a vida delas, eu declaro restauração sobre a vida de cada uma delas, Pai, em nome de Jesus. Pessoas que têm, Pai, sentimento de culpa, de vergonha, depressão, medo, Senhor, eu coloco elas diante de Ti, Pai amado, que elas possam nesse momento sentir restauração, Pai, eu declaro restauração, eu declaro cura da alma, eu declaro, Pai, que a mordaça seja tirada da boca dessas pessoas, que elas possam, Pai, a partir de hoje ter um encontro contigo, Pai, para elas possam, Pai, encontrar forças em Ti diariamente, para elas se sentirem, Pai, e caminhar em direção à cura completa da vida delas, Pai. Coloca, Pai, em nome de Jesus, anjos ao redor dessas pessoas, que elas possam Te ver a partir desse momento, Pai, agindo na vida de cada uma delas, Pai. Coloca à disposição de Ti, que a Tua vontade venha a ser feita sobre a minha vida. Agradeço, Pai, pela oportunidade de estar falando com todas essas vidas, e me coloco diante de Ti como um vaso, Pai, a ser usado na Tua presença, que a Tua vontade venha a ser feita e não a nossa, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós gostaríamos de fazer uma oração por você antes de finalizarmos. Amém, amém. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos Te agradecer, ó Pai, pela vida da Tua filha, Senhor. A Tua filha, Senhor, que entendeu a identidade dela em Ti, ó Pai. Aonde, Senhor, ela foi até a Ti, Senhor, na Tua cruz, Senhor, e recebeu a cura, a restauração. E hoje, ó Pai, ela está sendo usada, ó Pai, para trazer cura e restauração para outras vidas, ó Pai. Cuida da Tua filha, cuida do filho dela, ó Pai. Traz cada vez mais sabedoria, discernimento, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha saltar, Senhor, dentro dela, ó Pai, como o Senhor já tem feito, ó Pai. O Senhor tem trazido revelação à Tua filha, ó Pai. Continua cada vez mais, Senhor, trazendo revelação, conhecimento e sabedoria, ó Pai. Ó Paizinho, nós pedimos pelo livro dela, ó Pai. Esse livro que já está pronto, ó Pai. Aonde tem o testemunho da vida dela, Senhor. E cremos, ó Pai, que ele vai ser usado para trazer cura e restauração a muitas vidas. Ele está aguardando apenas o momento certo, ó Pai. E que no momento certo e na hora certa, o Senhor venha trazer confirmação ao coração dela. Se for necessário abrir portas, Senhor, no lado financeiro, abre. Se for necessário abrir portas, ó Pai, vai abrindo, Senhor, tudo aquilo que é necessário, ó Pai, para que a Tua obra, Senhor, continue, Senhor. Ó Paizinho, nós também te pedimos, ó Pai, sobre o passaporte dela, ó Pai, o Senhor quer levar ela em outras nações, o Senhor quer levar ela em outros lugares, que o Senhor venha, Senhor, agora, Senhor, liberar visto no passaporte dela, que o Senhor venha liberar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela, ó Pai. Ela tem, Senhor, obedecido a Tua voz, ela tem esperado, Senhor, silenciosamente, ela já tem recebido, Senhor, promessas de Ti, Senhor, e ela tem aguardado ao Teu tempo, ó Pai, aonde ela não deu um passo, Senhor, sem antes, Senhor, o Senhor ter confirmado. Continua, Senhor, cuidando do coração dessa Tua filha, continua cuidando, Senhor, da vida, da mente, do coração, das emoções. Continua cuidando dela espiritualmente, ó Pai, para que cada passo que ela for dar, Senhor, seja guiado completamente apenas pelo Teu Espírito Santo. Guarda o filho dela, ó Pai, usa o filho dela onde o Senhor quer usar. Cuida dele e usa ele, Senhor, onde ele estiver inserido, ó Pai. Que a vida do filho dela, Senhor, venha, ó Pai, honrar o Teu nome, ó Pai, que ele venha viver todos os Teus sonhos e Teus planos. Nós Te agradecemos pela vida da Tua filha, por tudo, Senhor, que ela já tem feito em Teu nome. E que nós venhamos, ó Pai, em breve recebê-la aqui, Senhor, pessoalmente. Pois nós cremos, ó Pai, que o Senhor ainda vai levar essa mulher em muitas nações. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, porque eu creio que mulheres, homens, vidas foram restauradas através do testemunho da vida dela. E muitas ainda serão restauradas ao ouvir, Senhor, esse testemunho, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela vida, Senhor, da Maeli, por ela não ter se calado, por ela ter entrado no processo de cura e restauração. E hoje ela está sendo usada, ó Pai,
para trazer cura e restauração a outras vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Maeli, muito Deus obrigada. abençoe. Que Deus abençoe você grandemente. Foi um prazer e um privilégio te receber aqui. Obrigada por compartilhar a sua história de vida. Eu tenho certeza que hoje muitas pessoas foram marcadas e curadas através de ti. Muitas ainda serão ao decorrer da semana, do mês, porque depois as pessoas também ouvem. Então eu acredito que muitas pessoas serão tocadas através da tua vida. Obrigada por se dispor, obrigada por abrir o teu coração e revelar, né, todas essas coisas, trazendo cura a muitas pessoas. Que o Senhor te use muito, Glória a Deus. para trazer e tocar muitas pessoas que eu creio que precisam, como a Marcele já falou, não só no Brasil, mas em todas as nações da terra. Amém. Que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e agradeço pela oportunidade. O que está acontecendo hoje é promessas de Deus. Amém. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, por darem voz a esse testemunho. Isso vai ficar marcado na minha vida para sempre. Que Deus abençoe grandemente. Eu espero em breve, sim, estar aí com vocês. Sintam-se abraçados. Que Deus abençoe a todos os ouvintes também. Em nome de Jesus. Um Amém. abraço. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Um Fique com beijo. Deus.